Eu sei que essa história é muito doida, mas ela realmente aconteceu. Então vai ter que colocar o meu arquinho em homenagem à Disney. É o mais próximo da Disney que eu tenho. Então, vou colocar aqui o meu arco pra gente falar sobre essa história da Disney ter ajudado a Times Square a sair de 60 anos, cerca de 60 anos de total promiscuidade, para poder transformá-la no que nós conhecemos atualmente como um grande centro cultural e comercial. Hoje, a Times Square recebe mais de 300 mil pessoas todos os dias. Só que há alguns anos a história era diferente. As pessoas tinham medo, as pessoas de bem, vamos dizer assim, tinham receio de caminhar pela Times Square porque lá era um amplo de perdição. Eles tinham contato com ambientes totalmente sexualizados e também com tráfico e uso de drogas. Era um ambiente muito perigoso. E para você entender como essa história se desenrolou até chegar na Disney, eu fiz uma linha do tempo aqui, onde a gente vai falar sobre várias situações que levaram a Times Square a dar espaço para esse tipo de modelo de negócios voltado para o mercado adulto, até chegar à Disney e ajudar a transformá-la em um mercado de arte, de entretenimento. Estou usando a mesma luz do outro vídeo. Eu acho que eu vou tocar. Peraí. Acho que essa fica mais a cara da Disney. Vamos aqui. Os primeiros fatos históricos que meio que incentivaram a Times Square a dar abertura para o mercado adulto foram a Grande Depressão, que ocorreu em 1929 e durou cerca de 10 anos, e assim que a Grande Depressão finalizou, houve um rombo econômico muito grande com a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Assim que a Grande Depressão finalizou, veio a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945. Esses dois eventos globais, a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, deram início à transformação da Times Square, ela saindo de comércios tradicionais e indo para o mercado adulto. E a partir desse momento, alguns dos comércios que foram abrindo voltado para esse modelo de negócios são cinemas com filmes adultos, salões de dança e shows de PIP. Esse show de PIP, a pessoa pagava para poder ver apresentações eróticas através de um pequeno espaço, de uma pequena abertura. Então, é tipo quando você está espiando alguém. É uma vontade de gastar dinheiro, né? Mas se for olhar, isso gera automaticamente um gatilho de curiosidade na pessoa, porque acho que até meio que estimula mais a pessoa essa ideia de poder enxergar por um pequeno, um pequeno espaço. Se for considerar a questão dos gatilhos mentais, isso acaba gerando até uma curiosidade a mais. E para quem tem interesse nessas coisas. Ai, ai, é uma forma diferente, é um diferencial, porque quando você mostra tudo, você consegue ver abertamente, não gera tanta curiosidade. Agora, olhar pela direitinha gera um estímulo a mais, já gera uma curiosidade a mais. E esses tipos de comércios, de negócios, eles foram ganhando força ao longo dos anos e ganharam muita força nas décadas de 1960 e de 1970 e também na década de 1980. Tanto que em 1981, não, vem um outro ponto antes. Em 1978, semanalmente, segundo a Universidade de Nova York, shows de PIP geravam cerca de 90 mil dólares. Lembre que isso é por semana. Dava um retorno financeiro muito grande. E para os comerciantes e até mesmo para o Estado, que eu acredito que esses comércios eles pagavam impostos. Então, era um retorno financeiro muito grande. E isso fazia com que, financeiramente, para os comerciantes não era viável mudar o modelo de negócios. Então, semanalmente, segundo a Universidade de Nova York,
os shows de Pipe geravam cerca de $90.000. É muito dinheiro, gente. Meu Deus. Na verdade, o nome da universidade é Universidade da Cidade de Nova York. Talvez é a mesma coisa. Universidade de Nova York, Universidade da Cidade de Nova York. Mas se não for, fica aqui a minha correção. E aí vem o ponto que eu ia falar com vocês, mas acabei incluindo essa informação sobre o faturamento dos shows de Pipe em 1978. Em 1981, a revista Rolling Stone declarou a Rua 42 Oeste, que é um dos espaços da Times Square, como o quarteirão mais sórdido da América. Nessa rua, na Rua 42 Oeste, era onde o mercado adulto era muito explícito. Você encontrava a prostituição de forma muito aberta nesse lugar. Então, em 1981, a revista Rolling Stone declarou esse espaço da Times Square, a Rua 42 Oeste, de o quarteirão mais sórdido da América, o que começou de forma mais discreta na década de 1980, ganhou força na década de 1990, que foi a revitalização da Times Square. E é aí que a Disney entra. Em 1993, a Walt Disney Company assumiu o compromisso de reformar o Teatro New Amsterdã. Esse teatro ele já havia feito muito sucesso em Nova York, mas com o tempo ele foi sendo abandonado. Então a Disney ela assumiu o compromisso de restaurar esse teatro. Só que a Disney, ela não quis assumir esse compromisso sozinha. Ela não quis entrar nesse projeto de revitalização sozinha. Então, ela exigiu aos líderes de Nova York, aos governantes da cidade, que eles encontrassem outras empresas que assumissem responsabilidade semelhante. E as empresas que toparam assumir responsabilidade semelhante e reformar outros teatros vizinhos foi Madame Tussauds e AMC Theatres. Eu não sei se a minha pronúncia está certa. AMC Teatros. Vamos no português mesmo, porque eu ainda estou aprendendo inglês. E essa exigência da Disney é muito legal ser observada, porque apesar da Disney ser grande, como a Times Square vinha de 60 anos vivendo um período de caos, só a Disney comprar esse barulho de reformar um teatro pode ser que não faria tanto efeito quanto juntar outras empresas grandes também, que outras empresas grandes entrassem e mostrassem até para os governantes de Nova York, que as empresas estavam colaborando e eles tinham também que cumprir com o combinado, porque a Disney, não, acho que eu não falei isso, mas a Disney exigiu que para reformar esse teatro que os governantes de Nova York acabassem com todos os comércios de mercado adulto da região, porque como a Disney era voltada para o entretenimento familiar, para musicais, como que ela colocava o seu produto, como ela colocava a sua imagem dentro de um espaço que comunicava algo totalmente diferente, que era um modelo de negócios e um público-alvo que ela não tinha interesse de se associar. Mas a Disney, ela fez isso porque ela era boazinha? Não podemos pensar tanto por esse lado, porque, gente, a Disney é uma empresa. E uma empresa precisa ter uma visão estratégica, uma visão de negócios. A Times Square, a região ali da Times Square, da Broadway, restaurada, revitalizada, era o que a Disney precisava, porque ela estava começando com seus musicais. Em 1994, a Disney lançou o musical A Bela e a Fera. Apesar dessa confusão, a Times Square, a região ali da Times Square de Manhattan, já havia se provado como um lugar que atraía um grande fluxo de pessoas. Então, aquela região restaurada, revitalizada, era muito interessante para a Disney. Assim como aconteceu quando o Walt Disney viu o terreno onde hoje é construído o parque em Orlando, essa visão estratégica também, esse risco, esse tipo de risco, é até semelhante ao que a Disney topou fazer na Times Square. Porque quando o Walt Disney, o fundador da Disney, viu esse terreno, isso está no livro
O jeito Disney de encantar clientes lá conta essa história. E quando o Walt Disney ele viu o terreno, era um pântano. E qualquer pessoa que via aquilo falava assim: não, esse terreno aqui está perdido. Louco é a pessoa que vai caçar, comprar um terreno desse para construir um parque aqui, um parque temático aqui. E o Walt Disney ele já conseguia visualizar totalmente o parque. Um fato triste é que, se eu não me engano, eu vou até deixar isso aqui, mas se eu não me engano, ele morreu antes do parque ser inaugurado. Mas ele teve uma visão estratégica, uma visão de negócio, um otimismo, vamos dizer assim, muito grande. E esse otimismo, ele passou adiante os líderes ligados a essa parte de gestão de projetos, eles também foram otimistas com a questão da Times Square. E então, em 1997, o Teatro New Amsterdã foi reinaugurado e foi reinaugurado com o musical O Rei Leão. E já na estreia houve um grande público, as pessoas já voltaram a frequentar a Times Square, um outro público diferente dos anos anteriores. E, por sinal, esse musical é um dos mais assistidos, é um dos maiores sucessos da Broadway e mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo já assistiu o musical O Rei Leão. Dessa forma que ocorreu toda a situação da Times Square até chegar à Disney e ajudar a Times Square a mudar o seu modelo de negócios. Depois de 10 anos, a Times Square já se transformou no que nós conhecemos atualmente, depois da entrada da Disney e das outras empresas como Madame Tussauds, AMC Teatros, Theater. Ai, gente, eu preciso melhorar meu inglês. Estou estudando, mas é um processo. E aí, depois de 10 anos, a Times Square já se tornou o que nós conhecemos, esse espaço comercial e cultural extremamente valorizado no mundo, um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. Como eu disse durante o vídeo, diariamente mais de 300 mil pessoas passam pela Times Square. E tem toda a questão também comercial, tem a questão também da identidade. A Times Square tem uma identidade visual muito forte, com os painéis publicitários. E toda essa história está mais explicada e vinculada à área de marketing e de negócios dentro do documentário que eu escrevi sobre a Times Square. Esse documentário se chama Ao lado da Times Square, a praça que venceu o caos e foi salva pela cultura. Dentro de toda a história da Times Square, o que eu percebi realmente é que o investimento em cultura de qualidade pode transformar um espaço e torná-lo muito mais valorizado. Para você ter acesso a esse documentário, se você é empreendedor, produtor de conteúdo e quer transformar a sua profissão em um negócio, aprender mais sobre marketing, sobre e se você é empreendedor, sobre outras áreas também, como a questão da localização, como a questão de escolher parceiros estratégicos. Isso está muito explicado dentro do documentário da Times Square. Para você ter acesso a ele, eu vou deixar aqui o link da Lado. Tá super barato, com R$ 19 por mês você tem acesso a todos os documentários da Lado. A temporada 1 já foi finalizada e nessa temporada foram analisadas a Times Square, a Igreja Católica e o Cume Hotel. A ideia da Lado é analisar lugares, instituições, pessoas que atingiram o longo prazo e fazer uma análise mesmo de negócios e de marketing para você ter uma noção do que é esse documentário, do que eu entrego dentro deste documentário. Tem aqui disponível os dois primeiros documentários, o documentário da temporada 1, que está finalizado, que é o documentário sobre a Igreja Católica, e o primeiro documentário da temporada 2, que está começando, mas o primeiro já foi lançado, que é sobre as bolas oficiais da Copa do Mundo. Para você ter acesso a esses documentários, eu vou deixar o link aqui, porque eles estão disponíveis aqui no canal de forma gratuita. Mas para você ter acesso ao documentário da Times Square, especificamente a ele, você precisa assinar ao lado, mas é um investimento que vale super a pena, porque você vai aprender sobre marketing e sobre negócios analisando um espaço que venceu a barreira do tempo. Para você entender mais sobre a ideia da Lado, eu indico até antes de você assiná-la que você
assista um dos documentários ou da Igreja Católica ou das escolas oficiais das Copas. Muito obrigada por ter acompanhado este vídeo até aqui. Eu te convido também a se inscrever no canal e a curtir este vídeo se você gostou. Um beijo e até o próximo vídeo.